Pessoal, eu aqui novamente, né? Como eu falei para vocês, dentro de química a gente tem a parte de química experimental, né? O próprio nome já diz, né? É um convite para que a gente possa trabalhar essa disciplina de forma prática também, né? E aqui a gente traz a proposta de trabalho, aquilo que eu já falei em química, que se adequar à química experimental, a gente não vai nem detalhar tanto, porque já foi mencionado anteriormente, tá bom? Então vamos ver aqui algumas peculiaridades que a gente vai ter de proposta para o nosso trabalho, planejamento desse ano dentro de química experimental, tá certo? Então veja só, essa parte aí de apresentação de metodologia é praticamente aquilo que a gente já falou agora há pouco, anteriormente quando a gente falou sobre a parte de química, né? O material também trabalhado semanalmente e tudo. Só que eu queria chamar a atenção para esse último tópico aqui, onde diz a última semana de cada mês. Ou seja, é o seguinte, pessoal, ao longo da semana nós temos 3 aulas de química e uma aula de química experimental. O que é que acontece? De forma presencial, nesse período híbrido, as aulas reduzidas, né, de 30 minutos, praticamente se a gente for trabalhar alguma coisa dentro de química experimental, não vai dar para iniciar e concluir aquilo que está sendo trabalhado, né? Então, se a gente for iniciar e não concluir durante a semana, fica complicado pelos motivos que eu já falei anteriormente para vocês. Então veja só, como são a cada 4 aulas nós temos 3 de química e uma de química experimental, quer dizer que nós dispomos de 25% das aulas, né, de química experimental. Aí o que é que acontece? Achei melhor pensar dessa maneira. Ao invés de a gente estar tirando uma aula de química experimental por semana, que praticamente não dá tempo a gente iniciar e concluir o que vai ser trabalhado, a gente tira uma semana completa para química experimental a cada mês, que é equivalente, porque ficam sendo 4 aulas e a gente trabalha uma semana completa dentro de química experimental, tá bom? Então o que é que vai acontecer? Para não ficar assim sem saber, né, como se planejar qual vai ser a semana que vai ter química e qual é a semana que vai ter química experimental, a gente fica acordado da seguinte maneira: a última semana de cada mês vai ser trabalhado a semana completa química experimental, tá bom? Então chegou a última semana de determinado mês, durante aquela semana, aquelas 4 aulas serão trabalhadas só química, dentro puxando para química experimental, tá bom? As demais semanas a gente trabalha os conteúdos de química normal, que eu acho que fica mais proveitoso dessa maneira, tá bom? Para que a gente possa iniciar uma explicação, um determinado conteúdo e ter um tempo mínimo, né, necessário para que a gente possa deixar isso concluído ao longo da semana, tá bom? Então, como seria essa questão aí? É o seguinte, pessoal, dentro de química experimental, como vai ser uma semana por mês que a gente vai trabalhar as 4 aulas, não é? Essas atividades mensais, elas serão baseadas nas explicações e nos materiais que a gente trabalhar ao longo da semana, tá bom? Então, a gente trabalha ao longo daquela semana, química experimental, e aí faz alguma atividade referente àquilo que foi trabalhado, tá certo? Mesma coisa, fora de discussão, para tirar dúvida, pode entrar em contato comigo, não tem nenhum problema, né? Os prazos para devolutiva, a gente vai falar nisso também. Qual vai ser o dia da semana que a gente vai receber a atividade e qual vai ser o dia da semana que a gente vai ter que entregar, né? No caso, qual o dia da semana que vocês, alunos, recebem a atividade e qual é o prazo que vocês têm para me devolver ela respondida, tá bom? Pode deixar que a gente vai colocando esses avisos em no nosso grupo de comunicação, tá bom? E aqui a obtenção da nota. Como é que vai ser a nota dentro de experimental, né? A nota dentro de experimental vai depender do bimestre, tá bom? Ela vai ser flexível porque cada bimestre vai trabalhar de uma forma diferente. E é o que a gente vai apresentar agora, tá bom, pessoal? Por exemplo, no primeiro bimestre, a gente vai trabalhar dentro de química experimental. Primeiro, a apresentação da disciplina, né? O que é que significa essa química experimental, qual é a importância que ela tem, né? Qual é o papel que ela tem
no nosso contexto, no nosso cotidiano. E vamos também trabalhar materiais em textos informativos, abordando temáticas atuais para debates e atividades. Essa é uma parte inicial, por isso que é uma parte ainda um pouco mais teórica, tá bom? A gente vai ver conceituações, vai debater algumas temáticas do nosso dia a dia, em que há a presença da química experimental, em que é que ela pode ser útil também, tá certo? No segundo bimestre, o que é que vai acontecer? O segundo bimestre ele vai ter uma ligação muito forte com o quarto bimestre, e eu vou dizer a vocês já já por quê. Primeiro, a gente vai trabalhar, agora já puxando para a parte prática, né? A gente vai trabalhar a exposição de experiências pelo professor. Eu irei apresentar algumas experiências para vocês, né? E quando diz assim, repasse do passo a passo, é o seguinte, porque a experiência não é apenas, às vezes, a sua visualização, né? Às vezes a gente faz uma experiência que chama a atenção, né? Porque a gente vê muita coisa ali, muita reação acontecendo, muita coisa colorida, né? Coisas que a gente acha interessante demais, né? Tudo aquilo que a gente vê se transformando, que chama a atenção aos nossos olhos, mas não pode ficar apenas nessa beleza visual, né? A gente vai analisar as experiências mostrando o passo a passo delas, né? Aquilo que acontece, por que que acontece. Então a gente vai fazer debate a respeito dessas experiências, não apenas apresentá-las, mas debater sobre elas. Mas nesse segundo bimestre vai ser mais a minha responsabilidade de apresentar a vocês e eu explicar o passo a passo, né, nessa questão de algumas experiências, tá bom? Então a explicação, o debate e algumas atividades dessas experiências que eu irei apresentar para vocês. E o último ponto desse quarto bimestre é chamar a atenção para tudo isso que a gente vai vivenciar, né? E vocês ficarão assim mais de uma forma mais, digamos, passiva em relação à prática das experiências, só mais prestando atenção na apresentação, né, na exposição e participando do nosso debate, né, sobre elas, para poder vocês verem mais ou menos o passo a passo, porque no último bimestre, no quarto bimestre, vocês irão apresentar, né? Aí serão vocês que irão apresentar algumas experiências com esse mesmo sentido, com esse mesmo propósito de apresentar, de dizer a importância, e daqui para lá a gente vai vendo, né, todo o passo a passo, porque essa apresentação por parte de vocês, baseado no segundo bimestre, vai ficar apenas para o último bimestre, né? Porque aí tem tempo suficiente. Depois do segundo bimestre, onde vocês vão ver algumas que serão apresentadas, vocês vão ter tempo para pesquisar, para se combinar em equipe, como é que vão organizar tudo isso, né? Na chegada do quarto bimestre, cada equipe fazer as suas apresentações de maneira a que tudo isso que a gente falou aqui possa ser contemplado, tá bom? O terceiro bimestre, pessoal, que vai intercalar, né, essa questão das experiências, o terceiro bimestre a gente vai trabalhar mais conteúdos audiovisuais, como filmes, reportagens, documentários, entre outros, tá bom? Que falem, né, a respeito da presença da ciência experimental, a presença da química experimental, da ciência, né? E a gente tem um exemplo na atualidade, do ano passado para cá, né? Essa questão da pandemia, essa busca desenfreada por uma vacina, por que que uma vacina foi feita em menos de um ano e o tempo normal para outras vacinas, tem vacinas que o tempo médio era de 8 a 10 anos. Isso, por um lado da ciência, gerou desconfiança, né? Alguns críticos não confiando muito, mas a grande maioria é provado através de testes oficiais e confiáveis que ela está dando resultados realmente positivos, por isso que está sendo aplicado na população. Então veja, a gente vai debater coisas atuais, só que utilizando mais materiais audiovisuais, tá bom? Filme, reportagem, documentário, como eu falei para vocês. E vamos debater, vamos assistir, né? Não é só chegar a assistir um documentário, um filme, né? Como se fosse para passar o tempo. Não. A gente vai assistir, vai ficar atento para poder posteriormente fazer os nossos debates e responder às atividades acerca daquilo que a gente assistiu, tá bom? E como eu disse a vocês, no quarto bimestre, como base lá o segundo bimestre,
vai ficar para as equipes, para vocês apresentarem esse projeto, né? Apresentarem esse seminário. Não é apenas um seminário, é mais do que um seminário. É um projeto onde a gente vai ver, no momento oportuno, desde o segundo bimestre, a gente vai orientar qual é o passo a passo que cada equipe deve seguir, né, para fazer a sua apresentação, para após a apresentação ter o debate, ter a troca de experiências, né? Então, um projeto intitulado Nossas Experiências, que ele vai ser explicado no segundo bimestre, né? E vocês vão ter aí praticamente 2 bimestres para se organizar, para ver tudo direitinho e quando for no quarto bimestre a gente fazer um trabalho realmente digno, né, de algo muito bem preparado. Tá bom, pessoal? Então, isso aqui é a nossa proposta que a gente vai tentar seguir para a química experimental. E como eu falei para vocês, ao longo, né, do que a gente for trabalhando, porque essa semana é mais de apresentar nossas propostas, a próxima semana vai ter aula só na quinta e na sexta-feira, porque os 3 primeiros dias né, segunda, terça e quarta de carnaval, então a gente vai ter quinta e sexta apenas, tá bom? Então não vai dar as atividades, o nosso ritmo normal, digamos, a gente vai iniciar na primeira semana após o carnaval, né, com as nossas explicações, com as nossas atividades semanais, tá bom? Então agradeço mais uma vez a atenção de todos, estou à disposição e a gente vai se comunicando. Se Deus quiser, essas propostas aí elas serão colocadas em práticas e a gente vai aproveitar e aprender, né, da melhor forma possível. Tá bom? Valeu. Um abraço, viu?